Boa noite. Como eu disse, talvez subiu um pregador, mas não grande. Vocês estão bem? Eu queria só fazer uma oração juntamente com vocês agora aqui. Feche seus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos declarar que nós estamos reunidos aqui para conhecer mais de Ti, Pai. Para saber mais quem Tu és, Pai, para ter mais uma revelação, Pai, de quem o Senhor é, Pai. Que nessa noite o Senhor possa abrir os nossos olhos, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos e os nossos corações. Pai, que o Senhor venha falar conosco de acordo com a Tua vontade. E que dentro das minhas limitações, Pai, o Senhor possa resplandecer a Tua glória, a Tua luz, para a edificação do corpo, para a edificação do coletivo. Eu te peço isso, Pai, com muito temor e tremor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Gente, semana passada foi uma data muito importante para mim com a Ellen. A gente comemorou 6 anos de casado. Ó, que benção. Aquele espetáculo de mulher, né? Não tem nem como não comemorar uma data essa. É aquela mulher que canta, aquela morena que canta aqui. Tirando a que cantou hoje. A outra. E a gente tirou uma semana, a gente foi viajar, comemorar esse aniversário lá em Salvador, na Bahia. E eu tive a oportunidade de conhecer alguns museus na Bahia, que foi a primeira capital do Brasil. E chegando lá eu conheci um museu muito famoso chamado Museu Carlos Costa Pinto, de um empreendedor do ano de 1800, que ele mexia no ramo do açúcar. Então ele era um homem extremamente rico, mas ele tinha um hobby que era colecionar peças antigas, raridades, coisas de séculos passados. E eu cheguei lá naquele lugar e comecei a ver a roupa, a vestimenta que a galera usava no ano de 1800. Cara, as armaduras que os soldados usavam no ano onde o Brasil foi descoberto, aproximadamente ali em 1500. E eu comecei a ficar tão abismado de, cara, quão diferente é aqueles anos que se passaram da nossa realidade atual, amém? Cara, aquela galera vivia sem WhatsApp. Aquela galera vivia sem Instagram. Aquela galera vivia sem o advento da internet. E eu comecei a perceber quão diferente é a questão sociocultural da época daquele povo em relação a nós. E naquele momento, eu senti algo do Espírito. Eu senti, cara, o peso que é ministrar a palavra do Senhor, porque a mensagem que eu vou compartilhar com vocês essa noite é falando de um homem que veio há 2000 anos atrás. Não se refere a um passado de 200 anos, mas 2000 anos. E gente, entenda, quando uma pessoa vai falar de Jesus Cristo, ela fala de um homem que veio no passado, está vivo no presente e anunciou coisas futuras. Então, nessa noite, eu queria que vocês intercedessem pela minha vida, porque, cara, não tenho capacidade nenhuma para fazer isso, a não ser pelo Espírito Santo. A única confiança que eu tenho nessa noite não é em nenhum momento em livro que eu leio, nenhum estudo que eu faço, pelo contrário, a minha confiança está completamente no Espírito Santo e na graça do Senhor, porque eu não sou capaz de fazer isso sozinho. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu João. João, capítulo 11, versículo 1. A gente vai ler uma porção grande das Escrituras, então fica atento aí. Vou ler aqui. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? E Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu,
mas eu vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso de sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós para morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus que vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão, Marta, quando soube que estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: O seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo o que crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Então os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a, levantaram-se depressa e saíram, seguiram-na, pensando que ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus a acompanhavam também choravam, agitou-se, se comoveu em espírito e perguntou: Onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: Será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era em uma gruta, em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: Tirem a pedra. Marta, tirem a pedra. Meu Deus. Marta, a irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: Eu não disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido, a conjugação de um verbo impossível, aquele que tinha morrido, saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: Desamarre-no e deixe que ele vá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Gente, só mais uma coisa em relação à viagem. Eu fiquei muito exposto ao ar-condicionado lá na viagem, porque Bahia, Salvador, calor, muito calor, e eu tenho rinite alérgica, então se eu espirrar não é coronavírus, não saio correndo, fique tranquilo. A gente estava no avião, aí estava a Ellen na janelinha, eu no meio, e uma pessoa do lado com máscara, prudente, achei muito prudente, até eu que devia estar também com a máscara, eu espirrei. Mano, a mulher olhou para mim com uma cara de tipo: você quer me matar? Eu falei: moça, ela olhou para mim com os olhos que disse, sabe? Aí eu peguei e falei para ela: é rinite alérgica, tá? Ela: tudo bem. Então, só para ficar, caso eu espirre, vocês não venham pensar: o Léo viajou. Não, fica tranquilo, tá tudo bem. Então a gente está falando aqui sobre um contexto de culto fúnebre, talvez um culto fúnebre estava acontecendo nessa passagem. Se a gente voltar no capítulo 9 e 10 desse mesmo evangelho de João, nós vemos Jesus curando um cego de nascença em Jerusalém.
Quando acontece esse fato, os judeus, os fariseus da época, os mestres da lei, começam a interrogar aquele cego que era de nascença e agora foi curado através do toque do Senhor. E naquele momento, eles começam a questionar, e o cego chega àquela frase que é bela, cara: se este homem é pecador, quem ele é eu não sei, o fato é que eu era cego e agora eu vejo, e a eficácia do poder dele aconteceu na minha vida, o resto eu não sei te falar. E naquele momento, os judeus se reúnem a fim de apedrejarem a Jesus, e Jesus consegue escapar ali do meio da multidão, e vai para uma outra região, e nessa região chega um mensageiro, que estava 2 dias de caminhada dele, e fala: mestre, aquele o qual o Senhor ama, está doente. 2 dias de viagem. Gente, é como se hoje acontecesse qualquer tipo de acidente ou enfermidade na sua família, e um primo ou um parente fosse receber essa informação 2 dias depois, por causa que essa pessoa tinha que ir levando a mensagem, caminhando pela estrada. E a mensagem que eu quero tratar com vocês aqui hoje, foi interessante que eu preparei ela 2 semanas antes de ocorrer toda essa revolução do mal do coronavírus, mas é algo que eu creio que Deus pode confortar os nossos corações. Existe um cara chamado Epicuro, é um filósofo do ano 300, aproximadamente do ano 300 anos de Cristo, e um argumento que ele tem, nós chamamos na filosofia do dilema de Epicuro, é: se Deus é bom e Ele é soberano, por que existe o mal na terra? Se Deus é bom e Ele é soberano, por que de fato ocorrem doenças, ocorrem acidentes no nosso meio? Esse é um filósofo que nós podemos chamar de pré-socráticos, que veio antes de Sócrates, mas eu também posso citar um contexto mais moderno, um filósofo chamado Sartre, que olha para o mundo e fala que o mundo inteiro é um caos, e que Deus é o anestésico dos fracos. Existe também um outro filósofo chamado Nietzsche, esse convulsionou, tanto, que ele chegou a fazer uma afirmação: Deus está morto. Diante dessa cosmovisão materialista filosófica, isto é, ateu, uma visão que tem uma perspectiva que não é bíblica, eles olham para o sofrimento, eles olham para um tipo de dificuldade, numa cosmovisão relativista, onde não existe um conceito fundamental, onde não existe uma verdade absoluta, mas nós nessa noite somos chamados de família da fé. E cara, deixa eu te falar uma coisa: todo sofrimento, todo tipo de enfermidade, nós devemos olhar por uma perspectiva de cosmovisão bíblica. Então a nossa cosmovisão é cristã, a nossa visão de mundo é cristã. Então toda a interpretação que você faz de um acontecimento, de algo que aconteceu no nosso meio, deve ser a partir do que a palavra revela a nós. Amém? E nesse contexto, eu acho interessante, porque nós somos acostumados a ter uma ideia de que os filhos de Deus não poderiam passar por dificuldade ou enfermidades, os filhos de Deus não deveriam passar por qualquer tipo de dificuldade, afinal, nós temos um Pai que é todo poderoso, um Pai, um Deus eterno. Mas o que a Bíblia nos fala aqui hoje, é que aconteceu que Lázaro ficou doente. Nós podemos fazer aqui uma dinâmica bem rápida: se eu comer muito açúcar, o que eu vou colher lá no futuro? Oi? Diabetes. Se eu comer muito sal, o que eu vou colher lá no futuro? Exato, existe sim um princípio de semeadura e de colheita, mas nesse caso o que a Bíblia relata é que aconteceu que um amigo, aconteceu que uma pessoa que o Senhor amava ficou doente, aconteceu. Nós vivemos num mundo marcado, manchado pelo pecado, e diversas vezes vai acontecer com nós aquilo que não é a vontade do Pai. A pergunta é: qual perspectiva que eu vou olhar para o meu sofrimento? E o que eu quero responder nessa noite, uma pergunta que eu gostaria de colocar aqui nessa noite para a gente é: por que Deus permite o sofrimento humano? Por que Deus permite o sofrimento humano? Só lembrando que o contexto era de tristeza. Eu não sei se você sabe, mas todo culto fúnebre, ou então a reunião fúnebre de um judeu, duravam 7 dias. Eles tinham 7 dias de choro e lágrimas pelo defunto que havia morrido. E aquelas pessoas, é uma boa função, existia pessoas que choravam profissionalmente. Então você, tipo assim, se uma pessoa não era tão querida na região, eles pagavam por alguém, as mulheres iam lá e ficavam lamentando, chorando em cima do caixão, e às vezes nem conheciam o morto. Isso acontece.
mas não é o caso de Lázaro, porque fala que havia muitos judeus naquela região, era uma família querida, era uma família que tinha um certo nível conceitual em relação ao contexto de homens e mulheres da época, eles eram bem requisitados no seu povo. E a primeira coisa que eu quero compreender com vocês aqui, e respondendo essa pergunta, por que Deus permite o sofrimento humano? É porque no sofrimento humano nós aprendemos a esperar. Porque no sofrimento humano nós aprendemos a esperar. E que vem a ser esperar? Olha comigo no versículo 6 o que Jesus fala. Na verdade, o que acontece? Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Aqui só lembrando que Lázaro era um homem o qual Jesus amava. Ainda assim, depois de receber aquela notícia, e ele tinha consciência que levaria dias de caminhada para chegar até o local onde Lázaro estava, ele demora 2 dias no lugar onde estava. Ele passa naquela região e continua ali, porque ele tem uma frase que eu vou falar no final, eu não posso falar agora, estou segurando ela aqui, que quase ela saiu. Mas eu quero falar com você, cara, o urgente não move Deus. Deus não é um pai que vai suprir a birra de um filho chorão. Gente, inúmeras vezes nós chegamos e debatemos, por que o Senhor não faz agora? Por que o Senhor não faz agora? Eu queria que o Senhor fizesse agora. E o fato é, cara, que o sofrimento tem um resultado, tem como consequência nos ensinar a esperar o tempo de Deus. Porque inúmeras vezes nós não enxergamos solução, era uma doença que veio a ocasionar numa morte. Então Lázaro estava apenas doente, mas ele morreu por quê? Porque Jesus decidiu esperar 2 dias. E era um homem o qual o Senhor amava. Eu lembro um dia, eu nasci numa cidade muito pequena, que chama Cambuí. Ela quase não existe no mapa. É um ponto assim. E lá tem 2 rios que banham aquela cidade. É o Rio das Antas, porque antigamente tinha muito animal, aquelas antas, né, que parecem uma capivara, e também tem um outro rio que chama o Rio Itaim, e o Rio Itaim, ele dá para nadar, porque ele é limpo. E eu lembro quando eu era criança, eu devia ter aí por volta de 6, 7 anos de idade, meu pai foi me ensinar a nadar, e meu pai, gente, ele é meio radical assim na pedagogia dele, e aí a gente chegou na beira do rio, e o rio, exemplo, tinha a largura daqui assim da igreja, né, e aí ele chegou e falou: Leonardo, é o seguinte, longe da minha mãe, claro, aqui está o rio, beleza? Então essa parte é funda, se você rodar 10 metros, ali embaixo tem um banco de areia e fica raso. O que eu vou fazer? Eu vou te jogar aqui, é sério, cara, é sério, e meu irmão também foi desse jeito, eu vou te jogar aqui, e se você vê que você está afogando, você para de se mexer, porque a correnteza do rio vai te levar até lá embaixo e você pode ficar de pé. Gente, o lance todo é que depois de umas 40 vezes eu aprendi a nadar. Depois de ser jogado inúmeras vezes para testes e testes e testes, eu comecei a aprender a nadar. Mas sabe algo que me dava completamente conforto? Ainda que meu pai estivesse na beira daquele rio, observando o meu sofrimento, ele entendeu que aquela circunstância ia me ensinar algo, que depois longe dele poderia salvar a minha vida. E cara, se em algum momento eu viesse afogar de fato, meu pai mergulharia e pegaria. Não estou falando para ninguém ensinar o filho a nadar desse jeito, gente. E eu não vou ensinar meu filho assim quando eu tiver um filho, de verdade, vou pagar uma natação, eu acho mais confortável. Mas qual que é a grande questão? Que por trás daquela espera que meu pai permitia eu passar como criança no meio daquele rio, no meio de um desespero, de uma agonia, existia um exercício pedagógico por trás, existia um conceito, existia uma prática que ele queria me ensinar. Deixa eu te falar uma coisa, que passaram-se mais ou menos 5, 6 anos depois, eu já adolescente, por volta na verdade dos 14, 15, meu pai gosta muito de pescar, e a gente foi para o mar pescar, e nós pegávamos 2 barquinhos, para chegar até uma escuna que ia até o meio do oceano pescar, a gente passava a noite inteira, e num desses barcos, eu caí, porque o piloto lá, passou numa onda, o barco pulou, eu estava sem segurar e caí. Sabe qual que foi a postura do meu pai? Em nenhum momento ele entrou em desespero, porque dentro dele estava o seguinte, ele já passou por essa circunstância uma vez, ele sabe que se ele souber nadar, ele não vai se afogar,
mas Ele também sabe que se acontecer qualquer coisa, eu estou observando Ele. O sofrimento também nos ensina a esperar, e é isso que Jesus queria ensinar nesse contexto para essa família. O que? Eu vou demorar mais 2 dias. Talvez não doa na gente porque não é nosso parente que esteja doente, ou talvez até mesmo seja. Quantos aqui têm orado por algo e o Senhor tem falado? Ainda não, mais 2 dias, e os 2 dias pode se transformar em 4, em 6, em 8, em 10, em seja quanto for da vontade do Senhor, mas entenda que por trás de toda espera, existe um exercício pedagógico do Senhor para a nossa vida. O segundo ponto que eu quero falar com vocês, o porquê que Deus permite o sofrimento humano, é porque o sofrimento revela o nosso coração. Cara, o sofrimento, ele tem uma capacidade incrível de revelar o coração do ser humano, porque as orações de maiores desespero, talvez, eu ia falar uma outra palavra, mas as orações de maior agonia que nós fazemos, uma oração que muitas das vezes, se Deus fizesse aquilo que nós pedimos naquela hora, iria nos matar, é nos momentos de sofrimento, porque nós estamos fora de si mesmo. E algo que o sofrimento humano faz é revelar o que está dentro do nosso coração. Olha comigo no versículo 21. Versículo 21 vai falar assim: então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Gente, quem aqui assistiu a novela Jesus? Meu Deus, é uma novela de crente que passava na Record. Mas é que lá ficou muito claro, e é o contexto bíblico, o costume da época, ao invés de a gente chegar e falar, oi, tudo bem? Era shalom, que era a paz, né? E nesse caso, Marta chega diante de Jesus, meio que com uma intimação, cara, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Talvez essa Marta, são pessoas racionalistas, são pessoas argumentativas, como eu sou um homem extremamente racional, extremamente lógico. Dentro da filosofia a gente tem uma classe chamada de racionalista, que é aquela que ousa muitas das vezes usar a palavra de Deus contra o próprio Deus, é aquela que chega e quer dar versículo para o Senhor, tentando forçar Ele a fazer algo. Gente, Deus é soberano, Deus vai fazer, vai se revelar quando e como Ele quiser. Não adianta eu vir com argumentos para com Deus. E nesse caso, chega Marta, extremamente racional. Eu sei, e entenda, que ela entende, ela compreende que o Senhor era um ser divino, porque ela fala, se o Senhor estivesse aqui, isto é, a minha confiança está em Ti, porque se o Senhor tivesse chegado na hora que eu queria, o Senhor teria resolvido os problemas. Ela acreditava que Jesus era Deus? Sim. O que ela não acreditava? No tempo perfeito do Senhor. E ela queria usar de uma argumentação lógica, olha, se você tivesse chegado na hora que eu estava pensando, as coisas seriam melhores. Mas também existe Maria, e o contexto de Maria é muito belo, porque ela não chega no shalom, ela não chega em nenhuma argumentação. Olha para o versículo 32 e 33, o que ela fala. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Gente, muitas das vezes na nossa adoração, nós temos a ousadia de falar que o tempo de Deus está errado. Muitas das vezes a disposição que nós estamos corporalmente, isto prostrando-se aos pés do Senhor, nós falamos a mesma frase que uma pessoa racional falou, se o Senhor tivesse vindo no meu tempo, as coisas seriam diferentes. Existe sim uma questão de respeito, de honra em relação à divindade de Jesus nesse caso, sim, mas também existe ali um coração, entre aspas, rebelde em relação ao Senhor, nessa confissão de que o Senhor não sabe qual é o tempo perfeito, o Senhor devia ter vindo quando eu falei. Mas também existe aqueles que nós chamamos de céticos, que são os judeus. Versículo 36 e 37, vai falar o seguinte: então os judeus disseram, veja o quanto ele o amava, mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos ao cego,
não podia fazer com que Lázaro não morresse. Tem aquela galera que é racionalista, que vai chegar dando carteirada em Deus. Tem aquela galera que é mais emotiva, mais empírica, que vai chegar prostrando-se ao Senhor. Mas também tem um cético que fica no rolê, que fica, eu duvido que isso vai acontecer, né? Sempre tem. O lance todo aqui, o senso comum, as palavras que estavam na boca desses três tipos, dessas três classes de pessoas que estavam naquele lugar era: o Senhor errou o tempo. Porque se o Senhor tivesse vindo antes, nada disso teria acontecido. O sofrimento tem a habilidade, vamos dizer assim, de revelar aquilo que está dentro do nosso coração em relação a Deus. E a terceira coisa que eu queria falar com vocês, porque Deus permite o sofrimento humano, é que o sofrimento também nos ensina a confiar em Deus. O sofrimento nos ensina a confiar em Deus. Nós devemos crer, cara, que Deus tem compromisso com a sua palavra. Olha o que o autor de Hebreus vai falar no capítulo 6, no versículo 12. De maneira que não vos torneis negligentes, mas imiteis aquele que por intermédio da fé e da longanimidade, ou seja, perseverança, recebem a herança prometida. A promessa de Deus é imutável. Qual era a promessa de Deus nessa passagem? Essa doença não é para a morte, mas é para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E o lance todo, que ainda sabendo disso, essas pessoas vêm com um coração altivo perante ao Senhor, questionando o tempo. Mas o sofrimento nos ensina a confiar em Deus. O sofrimento nos ensina a confiar num Deus que inúmeras vezes não vamos entender quando, como e por que Ele age. O sofrimento nos ensina a confiar num Deus que muitas das vezes não cabe dentro do nosso entendimento, porque devemos simplesmente confiar. Olha comigo o versículo 39 e 40, existe uma prerrogativa em relação ao confiar. Jesus respondeu, vou a partir do 30, isso. Então Jesus ordenou, é o 39 mesmo, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, a mesma que tinha falado poucos versículos antes, eu sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir, Deus vai fazer, é a mesma que fala isso agora. Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. E Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus. A pergunta é, o que é crer, Léo? O que é crer? Fé é 2 coisas, acreditar e agir. Fato é que ela confiava sim na palavra do Senhor, mas quando chegou o momento de rolar a pedra, já está morto há 4 dias. Já fede a solução. Não, o Senhor não pode solucionar esse problema, porque tem um túmulo, e ele está lacrado, está fechado, e está fedendo lá dentro já. E diante disso, cara, existe um convite, que o Senhor faz para nós: permitam que as pedras sejam roladas. A prerrogativa é, se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Cara, eu não sei qual pedra que você tem que rolar na sua vida, eu não sei qual túmulo que você tem que permitir que essa pedra seja tirada, mas eu te garanto que não tem nenhum morto no seu contexto para que Jesus venha ressuscitar. Então, se para Ele não foi difícil ressuscitar um morto, não vai ser difícil transformar aquilo que está na sua vida. O lance todo é, vamos crer para ver a glória de Deus? Essa é a prerrogativa. Nós devemos acreditar nesse Deus, que muitas das vezes é incompreensível à mente humana. E o quarto ponto que eu quero falar com vocês, por que Deus permite o sofrimento humano? É porque o sofrimento nos aproxima de Cristo. Cara, olha comigo o versículo 33 e 34, do 33 ao 35. Quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Eu não consigo explicar para vocês em palavras o que é esse agitar de Jesus no espírito. Fato é que ele se comoveu e perguntou, onde vocês puseram? E eles responderam, Senhor, venha ver. E o versículo 35, talvez o menor versículo da Bíblia, mas o mais profundo e enigmático. Jesus chorou.
Jesus chorou. Quero que você tenha consciência de que Jesus Cristo é Deus encarnado. Eu quero que você tenha consciência que Jesus Cristo é aquele que os mares, os ventos, que nem mesmo a morte pode suportar a palavra dele. Mas nesse contexto, ele chora. Nesse contexto, ele sente empatia por aquela família. Ele chega diante daquela circunstância e ele não chega com um espírito de altivez, porque, gente, pensa comigo aqui. Um exemplo, supomos que nós poderíamos solucionar o problema da morte, beleza? Supomos que nós, é um exemplo, tá? Uma brincadeira, porque senão a galera da internet joga pedra. Mas é uma brincadeira. Supomos que nós pudéssemos solucionar essa questão da morte, e aí amanhã nós fôssemos num velório, beleza? Ali no velório ali da prefeitura aqui no cemitério. E a gente ia chegar lá com qual postura? Gente, pode parar de chorar. Não se preocupa não, eu cheguei. Feita tipo, né? Quem não ia chegar com esse coração de confiança até em certo ponto? De tipo, cara, por que vocês estão chorando? Eu vou falar agora, esse cara vai ressuscitar. Fique tranquilo, não se preocupe. Mas não. Uma das características, na verdade, um dos atributos mais marcantes do Senhor na Bíblia é que Ele era manso e humilde de coração. O que a Bíblia está falando aqui é que Jesus chega no lugar e chora. Por quê? Porque havia pessoas que Ele amava que também estavam chorando. Toda dificuldade que você passa na sua vida, você não passa sozinho, sem que uma lágrima caia do rosto do Senhor. Não, por quê? Porque Ele tem empatia por nós. Ele está ao nosso lado sentindo aquilo que nós sofremos. Deixa eu te falar uma coisa, ele só faz aquilo que ele viu o pai dele fazer. A Bíblia vai falar, na verdade Paulo vai falar, que Deus estava com Cristo na cruz, reconciliando o mundo consigo mesmo. Isto é, no momento de sofrimento, ainda que seja uma questão de dois lados, porque a Bíblia fala que Cristo foi abandonado, mas também a Bíblia fala que Deus estava em Cristo naquele momento do sofrimento. E o fato é que Cristo está em nós também no momento do sofrimento. Ele chora aquilo que tem feito a gente chorar. Ele sente a dificuldade que nós também estamos sentindo. Mas também uma outra perspectiva que eu quero olhar acerca desse versículo é algo que está relatado no livro de Provérbios, que o Ti citou um pouquinho antes. Provérbios 17:17. O amigo é sempre leal, mas na hora da dificuldade, ele se torna mais que um amigo e passa a ser nosso irmão. Naquele momento, quando Jesus chega e chora juntamente com Marta e Maria, ele deixou aquele posto de ser amigo de Lázaro. Agora Lázaro é um irmão dele, faz parte da minha família. Todo tipo de dificuldade que você passa na sua vida, e que talvez você solte lágrimas, e que o Senhor observe e sente empatia por você, naquele momento você deixou de ser um amigo do Senhor, e ele se tornou o seu irmão. Naquele momento ele começou a fazer parte da família a qual você é parte. Eu ia fazer uma piada aqui, mas deixa eu falar. Não, vou fazer não. E gente, o sofrimento de Cristo também tem uma outra razão, porque a afirmação dele é clara. Ele vai falar no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Ele declarou, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai ter vida. Mas o lance todo é que quando ele chega diante daquela reunião fúnebre, as pessoas ainda estão chorando, sendo que ele anunciou, ei, eu sou a ressurreição e a vida. O que Jesus sentiu naquele momento foi sim também empatia pela família e pelos amigos que estavam naquele redor, mas ele sentiu dor, porque a humanidade é cega pelo pecado e não consegue encontrar solução em Cristo. Entenda, ele estava com gente, eles estavam com Deus ao lado. Eles estavam com Deus encarnado ao lado deles, e eles não conseguiram enxergar aquilo que Ele mesmo declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Por quê? O pecado coloca um certo tipo de tapa-olho em nós. O pecado nos faz ser céticos e incrédulos em determinados momentos, porque nós acreditamos que o Senhor pode sim ressuscitar Lázaro, nós acreditamos que o Senhor pode curar um cego, mas transformar a minha vida emocional, a pedra é muito pesada para ser rolada. Mas transformar o meu casamento, a pedra é muito pesada para ser rolada.
O lance todo é que nós temos a solução diante de nós todos os dias, cara, porque a promessa é que Ele está conosco todos os dias, e muitas das vezes nós não conseguimos enxergar a solução em Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, todos aqui têm problemas, amém? Quem não tem, está morto. Todos têm problemas, e eu quero quebrar um castelinho na sua cabeça agora, tá? Vou fazer uma dinamite e implantar desse castelinho dentro de vocês. Deus não tem a solução para os nossos problemas. Deus, escuta, escreve isso, Ele não tem a solução para os nossos problemas. Deus é a solução para os nossos problemas. Entenda, não é aquilo que Ele pode dar, mas o relacionamento que você pode ter com Ele que vai solucionar isso que você tem na sua vida. Ah, cara, vamos lá, gente. Vocês estão muito tradicional hoje. Eu falo que eu sou reformado na teologia, mas na hora da pregação eu sou pentecostal. Quem entendeu, a Ellen fica brava, depois ela vai xingar lá em casa. Porque a Ellen é pentecostal, a Ellen é fogo e glória toda hora ali. Mas o lance todo, cara, e o quinto ponto, já finalizando, é que o sofrimento revela Cristo para nós. O sofrimento vai revelar Cristo para nós. Entenda, o beneficiado daquela ressurreição foi Lázaro, mas a edificação de fé foi coletiva. O propósito de Deus nunca é para abençoar um indivíduo, mas sim para o fortalecimento da família da fé. Jesus demorou naquele lugar, o Senhor tirou um momento até chegar naquele lugar. Por quê? Porque Ele entendeu que os discípulos precisavam ver um homem saindo da tumba, para que viessem crer que de fato Ele era o Filho de Deus. E o lance todo é que todo problema que você tem na sua vida, cara, qualquer sofrimento que você esteja passando, às vezes não foi solucionado até agora, porque a glória de Deus ainda há de se manifestar, e coletivamente. Um casamento transformado, gente, é sim o benefício para o casal, mas é edificação para todo o corpo. Uma pessoa que recebe a cura, é sim benefício para o indivíduo, mas é fortalecimento para todo o corpo. Entenda, Deus não se move no urgente, Ele sempre se move por causa de um porquê. E o porquê de Jesus nessa passagem é para que vocês creiam, para que vocês creiam, para que vocês creiam, para que vocês creiam. O Carson, D.A. Carson, um teólogo americano, um cara fantástico, ele fala no comentário dele na Epístola de João, isso vai bugar sua mente agora. Jesus chega no túmulo de Lázaro. Está Lázaro morto há 4 dias. 4 dias. Existia um conto judaico na época, um conto judaico, tá? Uma tradição oral, ela não está registrada no Antigo Testamento, que o espírito de um homem, após a sua morte, ficava em cima dele durante 3 dias. Então, quando Jesus ressuscita a menina, que quando ele está indo, caminhando para ressuscitar a filha de um dos mestres da sinagoga da época, foi um milagre revolucionário? Sim, de fato ocorreu uma ressurreição, mas não foi tão impactante para os judeus, porque fazia menos de 3 dias, e dentro deles eles tinham essa ideia, de que o espírito pairava sobre essa pessoa, e talvez o espírito voltou para o corpo. Também o filho da viúva, que estava saindo num cortejo de Jerusalém, Jesus chega e ressuscita aquele cara, fazia poucos dias que ele havia morrido, no máximo 2 ou 3, mas Lázaro ressuscita ao 4, e o que o Carson vai falar, é que se Jesus não endereça o milagre, o cemitério inteiro ia ganhar vida. Gente, pensa comigo, qual que foi a dificuldade de Jesus declarar, Lázaro, venha para fora? Nenhuma. Se ele declara, morto, venha para fora, cara, pensa um show de horror, a galera levantando dos túmulos, a galera saindo das suas covas e começando a caminhar sobre a terra, porque deixa eu te falar, cara, para Deus não tem dificuldade em ressuscitar um homem, ou ressuscitar 1 milhão, porque quando Lázaro ressuscita através da palavra, outras pessoas que estavam ao redor ganham uma nova vida, porque eles vieram a crer em Cristo. Cara, deixa eu te falar uma coisa, aqueles que não creem em Cristo Jesus hoje, já está condenado e morto. O que a Bíblia fala é que Lázaro ressuscita, e os judeus que estavam ao redor vieram a crer nele. Não foi só uma ressurreição, não foi só uma ressurreição, existiam pessoas que naquela noite acabaram de ganhar uma nova vida.
Agora, deixa eu te falar, a nova vida tinha um marco, tinha uma pessoa, tinha um relacionamento, eles poderiam ouvir a voz de alguém chamando eles de amigos. Eu já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Agora eu vos chamo de amigo. Agora eu vos chamo de amigo. A grande questão, cara, é que de fato, o corona talvez tenha nos assustado em relação à sua influência na sociedade. Nós devemos sim ser prudentes, sem dúvida, cuidar de todo aquele conceito, princípio que o Ministério da Saúde tem passado, somos prudentes e vamos respeitar isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, de maneira nenhuma eu vou temer aquilo, cara. Gente, se o meu Senhor declarou que Ele é ressurreição e vida, ainda que o corona me mate, um dia eu vou ouvir minha voz: Leonardo, venha para fora. Um dia você vai ouvir a voz dele chamando: ei Maria, ei João, ei Tiago, ei Paulo, venha para fora. Deixa eu te falar, isso é garantia bíblica. Em Apocalipse a promessa é que um dia os mortos ressuscitarão para duas coisas: aqueles que não estão em Cristo para juízo, mas nós para o gozo eterno do nosso Senhor. Cara, Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Quando Ele garante que Ele está com você todos os dias da sua vida, e você tem a consciência de que nem a morte pode nos separar dEle, qual é o medo de viver essa vida segundo a vontade do Senhor? É a dificuldade financeira? Rola essa pedra, cara. Deixa a voz que gera a vida bradar dentro do seu coração. Deixa a voz que gera a vida bradar dentro de você. Gente, o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro está aqui hoje, é promessa. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Não é à toa que nós lemos aquele versículo todo santo culto, todo final de reunião, porque nós precisamos ter a consciência de que Ele nunca nos abandonou. William Bryan, um evangelista que viveu no ano mais ou menos de 1950, essa história está relatada num livro chamado Generais de Deus. William Bryan vai falar que, na verdade a história conta que no ano de 1950 surgiu uma peste, muito pior do que o coronavírus, no continente africano. Não lembro exatamente onde é. E o louco disso tudo é que o William foi pregar o evangelho para as pessoas que estavam na ala final, naquela ala da morte, na ala onde já estava arrebentado por causa daquela doença. E o William chega, todo ortodoxo, tradicional, com o seu terno, a sua gravata, com a sua Bíblia na mão, e fala para o médico: eu vou entrar aí para pregar o evangelho para essas pessoas, porque talvez seja a última vez que essas pessoas vão ter a oportunidade de ouvir sobre Jesus. O médico olha para ele e fala: você está liberado para entrar, se você colocar a touca, a máscara e toda a roupa que vai cobrir o seu corpo e proteger você desse vírus. Ele falou: cara, eu não posso declarar uma fé que eu não vivo. Naquele momento ele entra dentro de um laboratório e ele fala para o médico assim: porque era uma espécie de raiva, as pessoas que pegavam, babavam no canto da boca, faziam espuma, e ele fala assim: coloca aqui na minha mão. Quando o médico coloca aquilo na mão dele, ele fala: agora devolve para o telescópio. Quando ele devolve para o telescópio, todos os vírus que estavam naquela baba, naquela raiva, haviam morrido. Cara, se você não acredita nisso, velho, de fato você não vai acreditar que um dia Jesus conseguiu ressuscitar um homem da tumba. Lógico que nós não vamos sair por aí procurando espirro para cheirar, para pegar esse maldito desse corona aí. Lógico que nós não vamos fazer isso, mas se for necessário a gente entrar numa ala de final de vida para pregar o evangelho pelas pessoas, eu te garanto, cara, que ainda você venha se contaminar e venha morrer, o Senhor é a ressurreição e a vida. A palavra dele garante que ainda que nós estejamos mortos, nós vamos viver. Não sejamos imprudentes. Gente, eu não estou aqui apoiando a imprudência. Saia daqui, pelo amor de Deus, pensando: o menino falou que pode pegar o coronavírus. Não falei isso. O que eu estou falando é que o corona não é o Senhor da nossa vida, que aquilo não pode nos acuar. Nosso Senhor tem nome: Jesus Cristo. O homem que veio no passado está vivo no presente e retornará em breve. Eu quero te fazer um convite nessa noite a refletir, cara. Se de fato nós temos feito o nosso sofrimento manifestar a glória de Deus, se de fato a partir daquilo que nós consideramos como morte, nós temos glorificado a Deus. O apóstolo Paulo,
Cara, aquele cara era incrível. 2 Coríntios capítulo 11, ele vai falar, gente, Corinto era uma igreja que havia dons espirituais, assim, a rodo, brincando. Então cura, oração em línguas, profecia, enfim, todo tipo de manifestação de dom, assim, ó, meu amigo, pegava fogo mais que a Assembleia de Deus. Era literalmente fogo e glória. Os caras eram movidos pelo Espírito toda santa reunião. E o apóstolo Paulo vai falar com essa igreja que é completamente espiritual. E ele fala que ele tinha um espinho na carne, qual ele orou a Deus. Deixa eu te falar uma coisa sobre o apóstolo Paulo e o sofrimento que ele passou. O apóstolo Paulo foi apedrejado, dado como morto, sofreu mais de 3 naufrágios, apanhou com vara, sofreu 40 açoites menos um, que é 39, é o que o romano fazia na época. O apóstolo Paulo foi tido como morto. O apóstolo Paulo foi jogado para fora de uma cidade, e ele nunca orou para que Deus tirasse isso da vida dele. Pelo contrário, Atos dos Apóstolos, me falha a memória, se eu não estou me esquecendo, é capítulo 11, vai falar que ele estava saindo de um naufrágio, e Ágabo, um profeta, coloca uma cinta na mão, e fala, ó, o dono desse cinto, que era o apóstolo Paulo, vai ser preso, e vai sofrer açoite pelos romanos. E Paulo pega e fala assim, por que vocês estão chorando? Eu sei, gente, o que o Senhor tem revelado a mim é por onde eu for, eu vou sofrer qualquer tipo de coisa, prisão, eu vou apanhar, não tem problema. E esse apóstolo tinha um espinho na carne, que ele orou 3 vezes ao Senhor. Esse apóstolo que sofreu tudo isso, em nenhum momento orou pedindo para que Deus tirasse, ele tinha um espinho na carne, que ele orou 3 vezes. Que espinho na carne era esse? Nós não conseguimos saber, a Bíblia não fala isso claramente, mas ele tinha um espinho na carne, mas ele compreendeu a resposta de Deus. Paulo, não é no seu tempo. O que Deus fala para Paulo, ele ora, Deus tira de mim esse espinho, não, Deus tira de mim esse espinho, e a resposta de Deus é não, porque a minha graça já te basta. E aí Paulo tem uma revelação, eu entendi, quando eu sou fraco é na verdade que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Qual é o sofrimento que você precisa permitir que Deus venha aperfeiçoar o poder dele nisso? O mesmo apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 35, vai falar o seguinte, e eu finalizo com isso. Ele traz um argumento lindo, e ele vai falar que nem a morte, que nem a vida, que nem principados e que nem potestades, que nem a era presente, nem a era por vir, nada pode nos separar do amor de Deus que está manifestado em Cristo Jesus. Cara, nada pode te separar do amor de Deus, se você estiver em Cristo. Não é o sofrimento, gente, que vai fazer a gente ter uma vida desacreditada em relação a Deus. Talvez você chegou aqui com a mentalidade de Sartre, pensando que o mundo é um caos, que o mundo não tem solução. A sua cosmovisão não está sendo bíblica, cara. Ou então você chegou aqui com a mentalidade de Nietzsche, pensando, Deus está morto, porque Ele não atuou na minha vida, Ele não fez aquilo que eu queria. Não vai ser no nosso tempo, não vai ser do nosso jeito, não vai ser como a gente quer, vai ser no tempo dEle. Porque todo sofrimento tem como fim a manifestação da glória de Deus. Fica de pé no seu lugar.